Que a mão do nosso Deus esteja sobre você, te dando tudo o que você precisa para começar bem essa semana. Eu quero profetizar que é uma semana de crescimento, é uma semana de desenvolvimento, é uma semana de paz, é uma semana próspera. Você vai alcançar os seus objetivos. Os sonhos realizados serão maiores do que aqueles que você sonhou, porque serão os sonhos de Deus para você que Ele vai começar a concretizar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja e que aonde você colocar a sua mão venha prosperar. Hoje é segunda-feira, 10 de abril de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E não esqueça, você que sofre de dores nas articulações, na coluna, dores de cabeça, que sofre com aumento de peso, eu quero dar um presente para você. Uma avaliação e uma sessão grátis de relaxamento para você. Chama agora no WhatsApp 011 9 1710 1408. E não esqueça de compartilhar o link do YouTube com pelo menos 10 pessoas. E o Senhor colocará 10 bênçãos nas tuas mãos se você crer. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, verso 31 em diante, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente esses 2 versículos. Jesus estava com os discípulos. E Jesus, ele ensina a palavra do Pai aos discípulos o tempo inteiro. E Jesus, ele era questionado de como se faria um homem, uma mulher, para ter uma vida íntegra com Deus. E Jesus responde isso bem fácil. Olha, se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês serão meus discípulos. Quantas pessoas que batem no peito e se dizem discípulos de Jesus, mas que não vivem a palavra, então essa pessoa não é discípulo, porque o próprio Jesus disse, olha, se vocês continuarem na minha palavra com integridade, guardando os meus mandamentos, vocês serão os meus discípulos. Deus, Jesus, e como é que nós vamos fazer para alcançar a liberdade? Para sermos livres? Muitas pessoas me fazem essa pergunta, bispa, o que eu faço para receber libertação? O que eu faço? Me ajuda a fazer uma campanha? Tá aqui a resposta para você, ó. João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é Jesus. Ninguém que conheceu Jesus consegue ficar do mesmo jeito, querido. Ninguém que conheceu Jesus consegue continuar no mesmo erro. Ninguém que experimentou o amor de Jesus consegue viver sem ele. Então, se alguém bate no peito e diz, eu sou discípulo de Jesus, pode ser o maior pregador do universo, o maior levita, o pastor mais conhecedor da palavra, o maior teólogo do mundo. Se ele não estiver livre, ele conheceu a palavra, mas ele não conheceu Jesus. As pessoas que conhecem Jesus têm prazer em obedecê-lo, têm prazer em servi-lo. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, ele estava dizendo, vocês vão me conhecer porque eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se vocês me conhecerem, é claro que vocês vão viver diferente. Que a luz do meu espírito vai brilhar em vocês.
Se vocês me conhecerem, vocês não vão mais querer viver no pecado. Se vocês me conhecerem verdadeiramente, vocês não vão mais querer viver no erro. Jesus essa manhã diz para mim e para você: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Querido, eu não estou falando de ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse 10, 30, 50 vezes. Você pode ler quantas vezes você quiser. Se o Espírito Santo não te der o discernimento, você não vai entender nada com nada, porque a própria Bíblia diz que o discernimento da palavra do Senhor, Ele só dá a quem Ele quer. Ele revela a quem Ele quer. Mas se você começa a se aquebrantar, se você começa a se humilhar, e você conhece Jesus, e você estuda a palavra de Deus, duvido que você continue do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu conheci Jesus, eu precisei mudar de vida, porque o meu próprio eu gritava: Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Se eu fizer isso aqui, eu vou ferir o caráter de Deus. Se eu fizer isso aqui, eu vou afastar o Espírito Santo de Deus. Quando você tem alguém que você ama na sua vida, você quer que essa pessoa se vá? Você quer entristecer essa pessoa? Do mesmo jeito é quando nós temos Jesus perto de nós, querido. A melhor coisa que tem é sentir o cheiro de Jesus, é tocar nas mãos dele, sentir aquele perfume incomparável que não tem mais em lugar nenhum. Sabe, eu me lembro, há alguns anos atrás, quando eu fazia obra missionária no sertão do Ceará, e eu passava semanas e semanas rodando com meu carro quebrado. E quando eu chegava em casa tão cansada, com crise de labirintite, acabada, eu sentia Jesus ali na minha cama e ele dizia para mim, eu escutava: deita aqui, Virgínia. Você precisa descansar. Não se preocupe com nada, que enquanto você dorme eu cuido de você. E eu deitava a minha cabeça ali e eu dormia naquele colo tão protetor. Isso é intimidade. Tem pessoas que dizem que conhecem Deus, que já aceitaram Jesus, que têm vida com Deus, mas nunca tiveram uma experiência com Ele. Ei, se você nunca sentiu, se você nunca ouviu, se você nunca teve um momento íntimo com Ele, de você falar e Ele te responder, de você sentir a mão dEle na tua cabeça, de você sentir o toque dEle, você precisa buscar um pouco mais. Jesus, o Espírito Santo, Ele quer estar conosco em todo o tempo. Ele quer ser o principal da nossa vida. Nós é que os trocamos por tantas coisas. E o pecado que nós cometemos nos separa de Deus. Quando Jesus disse: olha, vocês precisam permanecer em mim. Observe que o verso 21 diz assim, ó: Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditavam nele. Bispa, não é só crer e tá tudo certo? Não. Ter fé, acreditar, crer. Os demônios creem que estremece. Mas sabe qual é o problema deles? Eles não obedecem. Se você simplesmente crê em Deus, quando a gente pergunta: oi, você acredita em alguma coisa? Eu creio em Deus. Mas aquela pessoa não pratica nada. Eu já preguei uma vez, vou falar de novo. Você precisa estar de algum lado. Ou você pratica ou não pratica. Ou você é ou você não é. Ou você serve ou você não serve. Não dá para estar no meio termo, não. Crê, querido. Todos creem. Agora, olha o que Jesus fala. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. Ele está dizendo, enquanto vocês vão me buscando, vão tendo intimidade comigo, vão lendo a minha palavra, vão guardando os meus mandamentos, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar você. Porque a melhor coisa do mundo é quando o Espírito Santo convence o homem do pecado. Se eu ficar aqui dizendo, oi, você que peca, você que faz isso, que faz aquilo, você vai ficar com raiva de mim.
Mas se o Espírito Santo me usa na palavra, e quando você escuta, vai de encontro com o seu coração, vai de encontro com a sua mente, você chega a sua frio, dá aquele frio na barriga, aquele trimelique, você para e pensa, poxa vida, é para mim essa palavra, é comigo que Deus está falando. Isso é o convencimento do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é tão forte que atravessa até a medula. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes que corta em mim, corta em você. Aquele que prega recebe, o que escuta recebe. E Deus está dizendo assim essa manhã: creiam em mim, mas não sejam filhos rebeldes. Guardem a minha palavra e busquem intimidade comigo. Busquem intimidade comigo. Eu vou repetir. Busquem intimidade comigo. Eu vou agora continuar lendo o verso 33 de João 8, que diz assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você que me escuta, foi liberto pelo filho? Os vícios que você carregava, você ainda faz algum deles escondido? Tem ninguém vendo, né? Tá tudo certo. Ninguém tá vendo o que eu tô fazendo? Ah, Deus perdoa. Lembre-se que o Senhor está vendo, querido. Todo viciado precisa de libertação. Vício é tudo aquilo que você faz e não consegue parar. Não tem o controle. E Jesus mesmo disse: se vocês tiverem intimidade comigo, guardar os meus mandamentos, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a liberdade não está no pastor, não está no apóstolo, não está em mim, Bispa Virgínia Arruda, não está no missionário, não está no cantor. A libertação está em Jesus. Mas Jesus usa homens e mulheres, pastores, bispos, apóstolos, bispas, pastoras, para dizer para você assim, ó: se verdadeiramente vocês continuarem na minha presença, vocês serão discípulos de Jesus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Coloque a mão no seu coração comigo essa manhã e comece essa semana declarando: olha, conhecerei a verdade e a verdade me libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu recebo Ele hoje no meu coração e na minha alma. E eu quero fazer a diferença, Senhor. Me ajuda a partir de hoje a ouvir a Tua voz e a caminhar contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Leia a Bíblia, ore, jejue, se consagre, busque a Deus em todo o tempo e Ele honrará você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.